Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 91. Salmos 91 é um capítulo famoso que o pessoal geralmente coloca a Bíblia aberta na sua casa, né, para espantar demônio, para atrair coisa boa, né? Aquele crente mais espiritista, né? Ele abre a Bíblia, acha que vai trazer uma energia forte se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Na verdade, a Bíblia aberta não tem poder, a Bíblia praticada é que remove montanhas. Não adianta você só abri-la, você precisa meditar e praticar. Salmo 91 é muito forte, mas você precisa entender algumas coisas aqui. E se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem, eu colocaria: Deus já determinou a sua nova temporada. Já está determinado o que Deus vai fazer na sua próxima temporada. Está chegando um novo ano aí. A sua próxima temporada tem a ver com o que nós vamos estudar e pregar nessa noite. Quem crê? Eu vou ler todo o Salmo 91. E se em algum momento do Salmo 91 você sentir que isso é para você, você pode começar a dar glória. Aqui é pentecostal, pastor? Vou me soltar, hein? E se no momento que eu estiver lendo Salmos 91, se algum versículo for para você, você confirma isso com Deus aí através da sua voz. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você vai estar seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Você não vai temer o terror noturno e nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão e nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e se o Altíssimo for a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Pois aos seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você nem sequer tropece em alguma pedra. Você vai pisar no leão e na cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei e o porei num alto lugar, pois ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia. O livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É tão bonito. É tão bonito nós darmos amém, glória a Deus, lendo um capítulo como esse na igreja. O problema é quando a gente está lá fora, no dia da angústia. É engraçado que tem um monte de coisa que faz sentido quando a gente está na igreja e lá fora a gente não tem força para dar um amém. A gente lê que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro e a gente fala, aleluia, eu creio. Mas quando a gente está com um laço na frente, a gente sai correndo de medo e não clama ao Senhor. Parece que a Bíblia só tem sentido quando a gente está reunido com centenas ou milhares de pessoas e todo mundo dando a mão dizendo, vai, acredita também. Como se a fé fosse pensamento positivo e não é. Pensamento positivo é você torcer para dar certo. Fé é a certeza que já aconteceu. E às vezes a gente lê a Bíblia, e tem um pior, a gente lê a Bíblia e não entende. A Bíblia não é para ser lida, é para ser meditada. E meditação é você imaginar aquilo que está lendo. Esse é o poder da leitura. Uma TV te entrega imagens prontas e não desenvolve nada da sua inteligência. A leitura, obrigatoriamente, te leva a imaginar aquela situação. E quando você não imagina, você está abrindo mão de desenvolver a tua inteligência e adquirir a tua sabedoria. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que meditar,
começar a pensar, a imaginar em cada versículo, tipo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Fecha os olhos. O que seria o esconderijo do Altíssimo? O Altíssimo é Deus. O esconderijo é um lugar que todo mundo entra para ficar preservado, guardado, protegido. Você começa a imaginar cada versículo. Quem está entendendo? A Bíblia diz que se você se habitar, presta atenção, não é visitar, que se você for morar no esconderijo, ou seja, no lugar escondido de proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente, agora você vai descansar. Quase tudo que a gente procura nessa terra está ligado a descanso. Você quer ganhar dinheiro, não é para ficar rico não, é para descansar. Você quer parar de se preocupar com conta. Você quer parar de se preocupar com um carro que para no meio do caminho. Você quer parar de se preocupar com o seu filho que quer mudar de escola e você não consegue. Você quer dinheiro para descansar. Sabe por que você quer ter paz no casamento? Porque você quer descansar. Quer parar de todo dia a mesma briga, todo dia a mesma situação. Tudo que você procura está ligado ao descanso. Isso é tão importante para Deus que de Gênesis a Apocalipse, em todas as promessas divinas, Ele fala, você vai descansar se esperar em mim. Ou seja, Ele te promete descanso. E a maior recompensa nossa, para quem crê, para quem é cristão, é a vida eterna. E a vida eterna é uma promessa de descanso. Tanto que quando alguém morre no Senhor, a gente fala, Ele descansou. Porque é uma promessa divina. Só que nós não sabemos descansar. A gente não sabe descansar. Por exemplo, por muito tempo, eu fiquei com consciência pesada se num domingo à tarde eu dormisse 1 horinha depois do almoço. Porque eu era tão focado em trabalho, em produtividade. Eu falei, meu Deus, já pensou se alguém me vê dormindo à tarde? Eu achava um absurdo, eu não aprendi a descansar. Conclusão, a mente começa a pifar, o corpo começa a cobrar. Mas quando é só o corpo cansado, a gente dorme e resolve no outro dia. Mas para que adianta dormir se é a tua alma quem está cansada? Quando a alma que está cansada, ninguém resolve. O psicólogo, ele te orienta, ele te escuta, mas não resolve. Remédio te apaga, mas não resolve. Só tem um que pode trazer descanso para a nossa alma. Está lá em Salmo 23, o mesmo livro que nós estamos lendo. Que ele vai te levar para os pastos verdejantes, o teu pastor, e vai dar descanso para a tua alma. Ou seja, teus sentimentos, tuas emoções, teus desejos, tuas vontades, a tua ideia de futuro, tudo está na alma e ele vai dar descanso para isso. Por quê? Você pensa muito no futuro, atrai ansiedade para a tua vida. Aí perde o descanso. Você pensa muito no passado, atrai depressão para a tua vida. Perde o descanso. Você pensa muito no presente, atrai o estresse. Perde o descanso. O tempo todo o inimigo está tentando roubar o teu descanso, porque ninguém cansado faz algo relevante. A maioria dos homens de Deus que caíram, Davi não caiu porque era uma pessoa com problema de caráter, caiu porque estava cansado. Está lá na Bíblia, que no tempo que os reis saíram para a guerra, Davi resolveu descansar, estava muito cansado, e homem cansado faz besteira. Mulher cansada não consegue produzir. Então o inimigo ele investe para cansar a tua alma, para cansar a tua vida espiritual, para cansar o teu casamento, porque ele não consegue te tocar. Você vai ter que desistir sozinho. Então ele só te cansa para você falar, eu desisto. Porque tocar ele não pode. Seja lá o que você estiver passando, não é o inimigo. O inimigo não consegue tocar em quem está blindado pelo sangue do Cordeiro, quem tem os anjos do Senhor. Não consegue. Ele só está tentando te desanimar para você desistir. Se você não jogar a toalha, não tem como ele te parar. Então a gente lê a Bíblia e não consegue praticar, porque primeiro a gente não medita, não imagina, não entende. E segundo, a gente não crê sem duvidar, a gente não acredita sem duvidar. A gente sempre fica, Quando o problema chega, a gente não recorre à palavra, a gente recorre a todo mundo primeiro. Será que o gerente do banco pode me ajudar? Será que aquele meu amigo que é influente pode me indicar? Será que o fulano, quanto é que eu tenho no banco? Eu nem lembro quanto é que eu tenho. Ou seja, você recorre a tudo, mas não à promessa, mas não ao que garante o teu futuro. E a Bíblia continua dizendo que se você descansar no Senhor, certamente Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Uma armadilha muito comum para pegar pássaro. Até na minha época de subúrbio lá no Rio de Janeiro, a gente queria prender as rolinhas, a gente colocava uma armadilha, ou seja, qualquer criança de 10 anos no subúrbio sabe fazer o laço do passarinheiro. Você colocava uma caixa em pé
uma armadilha, uma comidinha, alguma coisa, um alpiste para chamar a atenção do passarinho, ficava de longe com uma cordinha, com uma linha de pipa, o passarinho chegava ali para comer o alpiste, você só puxava, pum, laço do passarinheiro, você prendia. Ou seja, motivado por algo bom, o pássaro ia para uma armadilha. E quantas vezes nós caminhamos para a armadilha, achamos que estamos indo para uma bênção. Nossa, comida de graça. Deus escutou minhas orações, estou no meio desse deserto e tem um alpiste aqui, vou pegar. Quando pega é uma armadilha. A Bíblia diz que se você descansa no Senhor, Ele é quem te livra do laço do passarinheiro. Ele é quem te livra da peste perniciosa. Agora, vamos lá. Quando eu leio o capítulo 91 de Salmo, eu tenho 4 filhos, como o pastor Jairo falou, e depois você tem filhos, e muitos como eu, você entende muito a relação de Deus com o ser humano. Porque a relação de Deus com o ser humano, segundo a Bíblia, é uma relação de pai e filho. Então, quando você tem filho, é mais fácil você entender como Deus age. Por que Deus perdoa tanta gente? Porque você não consegue ficar de mal com o filho. Tem gente, esses dias uma pessoa me escreveu na internet assim, eu não costumo responder às pessoas, tem gente que mexe para mim no Instagram, nas coisas, mas uma pessoa escreveu, eu achei tão absurdo o que ela falou, que eu mesmo respondi. Ela escreveu assim: Deus me abandonou de tal forma que eu estou passando fome. Ah, irmão, quando eu li isso, eu mandei um áudio no direct do Instagram. Com licença, você é crente, querido? Ele há 20 anos. Eu falei, você é crente há 20 anos e não conhece Deus? Ele, como assim? Você tem filhos? Tenho. Qual foi o dia? Por mais difícil que teu filho tenha sido, por mais cruel que o comportamento dele tenha sido, que você cortou a comida dele de castigo. Você até bate no filho, deixar sem comer, nenhum pai faz isso. Tirou nota baixa? 3 dias sem comer. Isso existe? Então por que você acha que Deus, que é muito mais misericordioso que o teu pai, vai te deixar sem comer porque você fez algo errado ou porque ele esqueceu de você? Então a gente não trabalha, não produz, não coloca comida na mesa e fala, Deus me abandonou. Abandonou você, que serve a Ele, e tem gente que é ímpio e está comendo. Então quer dizer que Deus é injusto? Está abandonando o filho e está dando de comer para quem nem serve a Ele? Ou será que é você que não está vendo o que precisa ser feito? Então preste atenção. Se você conseguir descansar realmente no Senhor, você vai entender como é que um filho, por que um filho confia num pai. Por exemplo, se eu tiver qualquer problema financeiro, por exemplo, uma dificuldade de pagar a conta de luz. Com dificuldade, vence amanhã, eu tenho que pagar essa conta de luz. Você acha que meu filho Joaquim, de 5 anos, está preocupado com isso? Ele nem sabe que a luz é paga. Ele está lá jogando o videogame dele, sem saber que esse videogame que ele está jogando está consumindo luz, que quem vai pagar sou eu. Porque não cabe a ele se preocupar com isso. Eu posso estar no pior dia da minha vida, com a pior dívida da minha vida. Se ele chegar perto de mim, ele não vai perguntar, pai, como é que eu posso te ajudar? Ele vai falar, pai, vou jogar bafo de figurinha? Vamos jogar videogame? Vamos jogar bola? Porque ele só se preocupa com o que lhe cabe. Ele nem sequer sabe, ele nem sequer imagina o nível de preocupação que um adulto tem. E por que nós não descansamos? E por que a gente entra depressão, pânico, ansiedade, tantos problemas na vida? Porque a gente se preocupa com aquilo que a gente não consegue resolver. A gente não descansa no esconderijo do Altíssimo. A gente não está na sombra do Onipotente. A gente está tentando resolver no nosso braço. É como se fosse uma criança de 5 anos de idade se sentindo responsável pela casa. Meu Deus, será que eu vou comer amanhã? Será que meu pai vai ter condições no mês que vem de comprar o leite? Você acha que uma criança de 5 anos se preocupa com isso? Porque ela sabe que o pai vai dar um jeito. Mas a gente se preocupa. A gente se preocupa. É engraçado que a gente fica, será que o diagnóstico, como é que vai ser? Será que isso? A gente fica o tempo todo duvidando de Deus, enquanto não cabe a uma criança tentar resolver o que ela jamais será capaz de resolver. É por isso que a gente desacredita na palavra quando tenta tomar a frente de Deus se preocupando. Você não precisa nem tentar fazer. Só de se preocupar você já saiu da tua área de atuação. Qual é a tua área de atuação? Fazer o que lhe cabe. Por exemplo, a criança mesmo de 5 anos, ela tem afazeres. Por exemplo, ela tem que acordar cedo e ir para a escola. Ela não precisa se preocupar com a luz, mas tem que ir para a escola.
A Júlia, minha filha que está aqui, é mais velha, tem 13 anos. Ela não precisa trabalhar ainda. A partir do ano que vem já pode. Né? Menor aprendiz, Amém aí, ó. Menor aprendiz, já estou vendo empreguinho já para ano que vem. Né? Aí ela vai aprender o que é uma conta de luz. Quando ela fica no banho até, eu falei, Júlia, conta de luz. Ela nem sabe o que é. Ano que vem ela vai descobrir. Vai ser uma bênção na vida dela, né? Vai ser uma maravilha. Tem uma mãe empolgada ali, batendo pau. É para mim. Ou seja, ela não precisa se preocupar com a conta de luz, mas ela tem algumas preocupações. Por exemplo, ela precisa ir para a escola, ela precisa tirar nota boa. Né? Ela precisa cumprir algumas coisas. Ou seja, a gente também não vai ficar na vida boa não, mesmo Deus sendo protetor, galardoador, provedor, a gente não fica parado não, a gente tem várias coisas para fazer. Experimenta não acordar cedo e sair para trabalhar para ver se vai ter dinheiro no final do mês. Experimenta não tratar sua esposa bem, com honra, para ver se vai ter recompensa, aleluia. Não vai. Fala mais sobre isso. Ou seja, nós temos sempre que fazer a nossa parte, mas nós não precisamos nos preocupar com o que não nos cabe. Por exemplo, se eu vou estar vivo amanhã, me cabe? Claro que não. Eu não consigo saber se eu vou estar vivo daqui a 1 hora. Então, para que eu vou ficar preocupado com o amanhã? Eu posso planejar o amanhã. Não tem problema nenhum eu planejar o amanhã. É até responsável você planejar o amanhã. Eu só não posso ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que como é que vai ser amanhã? E como é que vai ser? Ou seja, porque eu confio num Deus que é meu Pai, sabe todas as coisas, sabe inclusive o melhor para mim. Até a hora de me levar para a terra, Ele sabe o melhor momento de me levar da terra. Ele sabe tudo. A gente acha que sabe, né? A gente acha que sabe. É impressionante. Meu filho José, de 10 anos, acha que sabe mais do que eu. Júlia, com 3 anos, às vezes acha que sabe mais do que eu. Não, pai, eu sei isso aqui. Eu falei, calma, gente. Eu já passei dos 40. Pode ter certeza que eu entendo um pouco mais da vida do que vocês. Mas quando nós somos crianças, a gente acha que sabe mais do que os outros. A gente é filho e acha que sabe mais do que Deus, que é pai. Aí Deus leva alguém querido. Ano passado perdi minha mãe. A primeira coisa que fala, por que Deus? Você quer discutir com quem já viu o futuro? Com quem sabe se o sofrimento vai ser maior? Você não sabe se o sofrimento vai ser maior. Ele sabe. E todas as coisas cooperam para o bem, diz a palavra, daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você precisa acreditar no que está escrito. Todas as coisas estão cooperando a teu favor. Mas por que isso é comigo? Porque Deus tem um propósito nessa limitação, nessa tragédia, nessa dor, nesse problema que você está passando. E como é que eu saio disso? Só tem um jeito, descansar e se esconder no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Quando você faz isso, Ele começa a te livrar das armadilhas que você não vê, laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Época de Covid, passamos por 2 anos de Covid. Os adultos estavam preocupados, as crianças estavam no parquinho, não estavam nem aí. Porque quem confia no Pai não se preocupa com a peste. Quem estava preocupado é a gente que não estava confiando. Tivemos que fazer a nossa parte, usar máscara, usar álcool em gel, fazer toda a nossa parte, mas teve gente que entrou em depressão porque não podia sair de casa e achava que ia morrer e que o pior ia acontecer. Passou o Covid, sobreviveu e ficou 2 anos mal de depressão, porque não acreditou, não confiou num Pai protetor. A maioria dos nossos sofrimentos é porque a gente sofre por antecipação, nem aconteceu, a gente já está doendo, já está sofrendo, e porque a gente tem excesso de preocupação, principalmente com coisas que não nos cabem. Então o futuro não me cabe. Existem doenças que eu posso prevenir, sim ou não? Por exemplo, se eu comer muito açúcar, vou ter um problema de diabetes. Então, se eu não comer açúcar, eu estou prevenindo a diabetes, sim ou não? Mas existem doenças que eu não posso prevenir, certo? Certo? Claro. Um tumor, você não previne. Não é? Olha, eu acho que daqui a uns 2 anos vai ter um tumor se eu começar a continuar comendo esse biscoito aqui. Não existe isso. Aparece, acabou. Então aquilo que você não tem controle, não é para você se preocupar. Eu me preocupo com o que me cabe. Eu sou filho de Deus, eu só me preocupo com coisas de filho, eu não me preocupo com conta do Pai.
Você só começa a descansar a tua alma, o corpo você descansa dormindo. A alma você só descansa quando começa a confiar 100% no Pai. Não tem jeito. A palavra para a próxima temporada é tempo de descanso. É tempo de confiar 100%. É tempo de acreditar que Ele já te livrou da armadilha, da peste. Ele já tirou a seta que voa no meio-dia. Ele já tirou o terror da noite. Ele vai te proteger porque Ele é Pai. Você só precisa confiar para descansar.